Cara, eu vou ser bem sincero contigo. Normalmente eu falo que texto grande normalmente é uma questão fácil na AFA. Essa não é. E eu vou manter firme que o gabarito que a AFA colocou tá errado. Eu falei isso no ano que essa questão saiu e eu mantenho a minha posição. Mas, dado que eles não anularam, não trocaram gabarito, eu vou fazer exatamente o que a AFA queria que fosse feito. E não vou ficar discutindo em cima disso, tá? Mas pra mim essa questão tá errada, a construção dela tá horrorosa, muito mal escrita, um monte de coisa de ponta solta. Parece que foi o chat GPT que fez e não rolou uma triagem humana para ver se faz sentido, se não faz sentido. Na minha opinião, tá? Mas eu vou fazer exatamente o que a questão esperava. A gente vai achar o gabarito que a questão esperava, tá? Mas para mim, entenda que eu tô indo contra os meus princípios e fazendo uma conta errada, na minha opinião. E não é só minha, tá? Outros professores de matemática corroboram o que eu vou falar agora. Quer dizer, corroboram a minha opinião, mas eu não tô entrando na minha opinião aqui, eu só tô expressando isso no início, mas a gente vai seguir como se eu acreditasse que é exatamente o que a questão pediu. Depois eu comento o que para mim tá errado, tá? Mas eu vou comentar isso só no final, se você não quiser assistir, você não é obrigado, tá? Você vai focar no que a questão esperava. Mas de qualquer forma, como é um texto muito grande, muito trabalho para você entender, ainda mais sendo uma questão de probabilidade, não é pra fazer isso na hora da prova. Só se você estiver muito tranquilo no assunto, aí beleza, dá pra encarar. Porque, tipo, a gente não vai fazer nada muito difícil, tá? Mas se você fizesse o certo, você acabaria errando essa questão. Eu também, eu erraria junto contigo, tá? Bora lá. Ele fala toda uma história sobre aposta. Ele fala assim, ó, um site especializado em apostas futebolísticas tem suas regras muito bem definidas, mentira, para aqueles que desejam palpitar em lances de partidas de futebol. Cada aposta feita recebe o nome de entrada. Ok, contextualizou. Na primeira entrada, o jogador deposita uma quantia inicial X em sua carteira. Em seguida, o jogador deve apontar o nome de um atleta da sua equipe. Caso o atleta apontado pelo jogador seja escalado para iniciar a partida, o jogador ganha 100% da quantia investida inicialmente. Caso contrário, perde tudo. Tá. Assim, aqui eu já começa uma dúvida, né? Tipo assim, eu apostei X. Quando ele fala que eu ganho 100% da quantia investida, quer dizer que eu recuperei X? Ou quer dizer que agora eu tenho 2x? Então, tipo assim, fica um pouco dúbio, tá? Se eu apostei X e retornou X, é uma aposta extremamente idiota, não sei se você vai concordar comigo, porque, tipo, ou eu ganho de volta o que eu já tinha, ou eu fico com zero. Isso pra mim é uma aposta muito idiota, por isso que não faz sentido na minha cabeça. Mas se for isso, dá até pra seguir a questão, assim, o resto da questão todo faria sentido. Beleza. Então, ou eu ganho 100% da quantia investida, caso contrário eu perco tudo. Beleza. Além disso, se o atleta começar o jogo como titular, o jogador, o apostador, no caso, terá que obrigatoriamente continuar apostando em mais 3 entradas. Ele vai ter que fazer mais 3 apostas. Essas entradas são referentes às 3 primeiras faltas cometidas pelo atleta escolhido, respeitando tão somente os seguintes critérios. Se o atleta cometer uma falta simples, o jogador recebe o valor investido. Então, tipo assim, ele vai apostar X novamente, né? Na verdade, ele vai apostar tudo que ele tem. Se é X, se é 2x, sei lá. Se o atleta cometer uma falta simples, então o jogador recebe o valor investido acrescido de 1/3 desse valor. Cara, o fato dele ter colocado desta forma aqui é o que, na minha leitura, eu falei que eu ia explicar só no final, né? O que gera problema. Mas, cara, não tem jeito, essa questão é toda problemática. É o que gera dúvida em relação ao que isso aqui significa. Porque, tipo, ele não falou que retorna o que ele apostou mais 100%. Mas ele falou que ganha. Ganhar, pra mim, quer dizer que eu lucrei. Tipo, eu não recuperei. Tá? Mas tá bom. Beleza, eu não vou ficar. Eu juro que eu tô tentando não ficar discutindo, mas pra mim essa questão tá toda errada. Mas vamos continuar. Então, vamos lá. Se ele fizer uma falta simples, eu basicamente retorno 4/3 do que eu apostei. Que é 1 mais 1/3. Se a falta for dentro da área de meta e for marcado um pênalti contra a equipe, eu perco 50% do que eu apostei. Então, tipo assim, aqui me retorna 4/3. Aqui me retorna metade. E na última, se o atleta cometer uma falta e receber cartão amarelo, o jogador perde todo o dinheiro que possui em carteira. Tá, ele deixou claro, respeitando tão somente esses critérios. Então, basicamente, ele está me dizendo que não existe outro tipo de falta. Não existe cartão vermelho, não existe nenhum outro tipo de falta, eu só estou olhando para esses 3 critérios. Eu também vou supor, e aí é uma suposição, né,
que cada um é 1/3 de probabilidade. O que, desculpa, não faz o menor sentido no contexto que ele escolheu. Pô, cometer uma falta simples, eu considero muito mais provável do que fazer uma falta dentro da área com pênalti e do que fazer uma falta de receber cartão amarelo. Até porque o cartão amarelo meio que tá dentro do primeiro caso, né? Então, tipo, tá, eu vou assumir que é 1/3 pra cada um, mas tá esquisito. Tu vai concordar comigo que tá esquisito. Beleza. Considere que o valor inicial X depositado foi de 243, isso não vai fazer a menor diferença, e que o atleta escolhido, se for escalado para começar a partida, cometerá mais de 3 faltas. Ok. Sendo assim, em cada entrada, o jogador deverá apostar toda a quantia que tiver em sua carteira. Porém, quando o jogador perder tudo, tipo assim, na hora que retornar um 0, por exemplo, não colocará mais nenhum dinheiro na carteira. A partir das situações descritas, muito porcamente, a probabilidade do jogador, ao final da terceira falta. O jogador, ele tá falando sempre do apostador, não é do atleta, tá? Ele tá usando, de novo, os nomes são bem ruins, mas a gente se vira, né? A probabilidade do jogador, ao final da terceira falta, que são as 3 obrigatórias que ele tem que apostar, possuir mais do que o valor X inicialmente investido é. Então, assim, o fato do X ser 243 é um grandíssimo dane-se, porque eu vou usar X, eu quero comparar o valor final com esse X. Legal? Cara, pra ser sincero, cada vez que eu leio essa questão, a minha interpretação muda um pouco. Eu vou tentar seguir 100% a risco o que está escrito. Eu acho, inclusive, que vai dar o gabarito que eu acho que é o certo. Porque eu tô seguindo exatamente o que está escrito, tá? Por exemplo, quando ele falou aqui, ó, se for escalado, eu não tô garantindo que o cara que eu escolhi foi escalado. Eu não sei se foi escalado. Então já começa com 50-50 aí. Só que aqui também, o jogador ganha 100% da quantia investida inicialmente. Pô, eu não vou interpretar isso como sendo lucro de 100%. Porque, ó, se eu apostei X, esse valor não está mais comigo. Ele está com a banca. Uma vez que eu acertei a minha aposta, ele diz que eu ganho 100% da quantia. Então, eu não vou botar 2x, eu vou dizer que ele recupera esse x. Acho uma aposta extremamente idiota? Sim, mas não foi eu que montei a questão, né? Então veja que assim, só para ler o enunciado já foram 7 minutos e meio. Ok, eu admito que eu reclamei um pouco desse tempo, mas só de ler o enunciado já foi grande. Esse enunciado é grande demais e é o tipo de enunciado que todas as informações, todo o texto é importante. Não dá para só ler os números, não dá para pegar só as equações. Não tem jeito. Então, assim, péssima questão, nossa. Cara, a prova no geral ela tava difícil, tá? Que isso fique claro. Mas, pô, essa questão aqui foi sacanagem. Ela não é difícil, ela é mal montada, pô. É uma questão ruim. E no geral eu gosto de probabilidade de combinatória. Eu acho as questões ótimas. Vamos lá, primeira coisa. Eu não sei se o jogador vai ser escalado, tá? Eu não sei se ele vai ser escalado. Então, já começa com uma probabilidade aí. Eu vou supor que é meio de ser escalado, meio de não ser, tá? Se ele for escalado, beleza. Eu tinha X. Quando eu apostei o X, eu posso retornar zero. Ou, teoricamente, retornar o próprio X. Então, de novo, eu vou manter que isso aí é muito idiota, mas vamos ver se vai dar certo assim. E aí, na sequência, a gente vai ter... vamos lá. Eu quero que retorne mais do que o valor inicialmente investido. Eu não estou preocupado com ordem das faltas. A gente vai levar isso em consideração, é claro, mas primeiro eu quero montar a estrutura, por quê? Primeiro que a ordem dos fatores não altera o produto, então a ordem das faltas não faz diferença para o retorno. O que importa são as quantidades. Se são 3 desse tipo, 3 desse tipo, enfim, tá? Claro que qualquer uma que apareça do terceiro tipo zera, né? Não importa se foi a segunda, se foi a primeira, se foi a terceira, aí não entra na contagem, porque vai zerar, não entra no que é favorável. Então a gente vai considerar para a contagem em si que ele só fez falta desses dois tipos, tá? Então vamos testar, é testar mesmo. Se eu tiver 4/3, 4/3, 4/3, as 3 faltas do primeiro tipo, esse produto dá 64/27, que obviamente é maior do que 1. Beleza. Se eu tiver 4/3, 4/3, meio, esse produto está dando o quê? 16/54. Não, eu vou simplificar primeiro, vai. Dá 8/9. Pô, 8/9
é menor que 1. Ok. Se eu tiver 4 terços, meio, meio, isso aqui daria 1 terço, que é menor do que 1. E se eu tiver tudo meio, isso aqui daria 1 oitavo, que obviamente é menor que 1 também. Então, assim, se eu considerar que o valor que ele retornou foi em x, e consequentemente é esse x que ele vai apostar, somente este caso me seria favorável. Então, o que a gente teria? Isso não vai dar a resposta. Então, tecnicamente, não é o que ele queria. Essa parte a gente vai ter que adaptar daqui a pouco. A gente faria como, então? Meio, que é a probabilidade de estar nesse caso, vezes 1 terço é a probabilidade de cometer um tipo de falta específica. Não importa se é a falta tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Cada uma eu estou considerando que a probabilidade é 1 terço na falta de mais informações. A gente considera que é equiprovável. Cara, isso aqui vai dar 1 sobre 54. Multiplico isso aqui por 100%, isso aqui não dá nem 2%. Seria menor do que 5. Aqui eu estou seguindo à risca o que foi falado. Beleza. Vamos botar um pouquinhozinho de bom senso. O que é aqui um pouquinhozinho de bom senso? Quando ele fala que retorna 100% da quantia investida, eu vou dizer que vai retornar o x mais 100%. Então, tecnicamente, retornaria 2x. Se retorna 2x, esses caras aqui já mudam de figura. Por quê? Porque esses caras, a princípio, seriam multiplicados no valor que eu apostei, que era x, agora vão ser multiplicados no 2x. Beleza? Nesse caso, o que a gente vai ter? Muda bastante de figura, né? Esse primeiro fica grande para dedéu, aumenta bastante, é um bom retorno. Esse aqui me dá um retorno maior que o x original. Esse aqui não. Esse aqui menos ainda. Vou botar até 1/4 mesmo. Então agora, os maiores que 1, ou seja, os que me dão alguma forma de lucro, seriam os dois primeiros. Ok, já começa a mudar um pouco de figura. Como é que vai ser a nossa conta, então? Cara, esse primeiro cara aqui continua sendo 1 terço elevado ao cubo. Mas o segundo cara, cuidado, até é 1 terço elevado ao cubo, porque cada um específico tem probabilidade de 1 terço. Só que não existe só esse. Esse meio ele pode trocar de ordem. Eu tenho que multiplicar esse cara pelo número de ordens que a gente tem, que é permutação de 3 com repetição de 2, que dá 3 mesmo. Então a gente teria 1 sobre 27 somado com 3 sobre 27, que dá 4 sobre 27. Ok? Isso aqui vezes 100% daria, daria um pouco menos que 16%. Né? Porque 100 sobre 27 não é 100 sobre 25, que dá 4. É um pouco menos. Então, tipo, se é um pouco menos que 4, eu vou dizer que é aproximadamente 16%, mas, enfim, seria tipo 15, alguma coisa, tá? Mas para fazer conta aproximada, tá suficiente. A gente já gastou muito tempo nessa questão discutindo. Eu monologando, na verdade. Isso aqui me dá o gabarito. O gabarito é letra C. O gabarito da banca, né? Para mim não é a resposta, ponto, mas o gabarito da banca é letra C. Isso aqui eu considero super razoável, apesar de não ser o que está escrito. Só que, em que momento que a gente usou isso aqui? Porque ele não falou, dado que o jogador foi escolhido. Ele botou uma hipótese, se for escolhido. Ele não botou uma condicionante, entendeu? Tipo, o se tecnicamente é uma condicional. Mas entenda, ele não me deu um dado para calcular a probabilidade. Ele não falou, sabendo que o jogador foi escolhido. Se ele tivesse falado, eu não estaria choramingando as minhas pitangas aqui. O gabarito seria 16%, tá entre 10 e 40, vida que segue. Mas eu não considerei o meio em momento nenhum. Então, tecnicamente, né, a resposta para mim seria o quê? Seria esse meio vezes os 16%. Ou seja, daria a letra B, né? Ia ser tipo meio vezes uma coisa que é um pouco menor que 16%, daria 8%. Um pouco menor que 8%, entende? Se daria um pouco menor que 8%, estaria entre 5 e 10, letra B de bola. Para mim, o gabarito é esse, B de bola. Tá? Mas, enfim, como eu disse para vocês, a banca marcou letra C. A única forma que eu visualizo de dar letra C, mesmo sendo uma solução que eu considero errada, é essa aqui.
é olhando só para essa construção, cagando toda aquela história do jogador ter sido escolhido ou não, tá? Tá bom, paciência. Essa questão é ridícula, tá? Pode ver, eu nem sei se tem solução de outros professores por aí, no YouTube, etc. Mas pode ver que assim, sempre vai ter uma forçação de barra. Aqui a minha forçação de barra foi ignorar essa parte, mas assumir que o cara dobra, né? Porque senão nem letra B ia ser. Ia ser letra A com tipo 2%, tá? Ok. Vou fazer o quê? A banca não quis anular essa questão. Sendo muito sincero, eu queria muito ter contato de alguém da banca para saber, cara, e aí, o que vocês queriam que fosse feito? Que vocês não anularam? Pois é, faz parte. Tá bem? Com isso, então, a gente vai para uma próxima questão. Valeu!